Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar assim nas ruínas de uma história quase esquecida. A história de um clã de vampiros que foi, praticamente varrido do mapa, os Capadócios. Exato. Para muita gente, eles são só uma nota de rodapé, né? Os caras que vieram antes dos Giovanni. Só que o que a gente tem de fonte aqui mostra uma coisa bem mais trágica. E bem mais complexa. Com certeza. E o nosso objetivo hoje é justamente esse, é entender a identidade desse clã de estudiosos da morte, sabe? Desvendar a dupla tragédia que levou eles à queda e, quem sabe, seguir os ecos que eles deixaram. A grande pergunta, então, é: por que um clã que supostamente não existe mais ainda causa tanto debate? Exato. Será que a história deles acabou mesmo? Certo. Então vamos começar pelo começo, né? O fundador do clã, Capadócios, um antediluviano. As fontes descrevem ele como uma obsessão bem particular. Não era a morte em si, certo? Precisamente. A obsessão dele era com a transição, com aquele limiar, o que define, sabe, o exato instante em que a vida acaba. É quando o cérebro para, o coração... Ou é outra coisa, o momento em que a alma deixa o corpo. Isso. Ele não queria causar a morte, ele queria entender a morte. Num nível quase científico, teológico até. E essa busca toda, imagino, acabou se refletindo nos poderes do clã, como essa filosofia virou uma ferramenta para eles. Deu origem à disciplina que os definia, mortes. E aqui é muito importante fazer uma distinção. Mortes não era a necromancia que os Giovanni popularizaram depois. Ah, não. Eu achava que era a mesma coisa, só que uma versão mais antiga. É um erro comum. A necromancia foca muito em espíritos, fantasmas, o lado etéreo, né? Mortes era brutalmente física. Era o estudo do corpo, da carne. Do cadáver. Uma ciência da mortalidade. Que ironia, praticada por imortais. Exatamente, era para entender a si mesmos e aos outros através da matéria morta. Cara, isso é fascinante. Então eles não estavam só falando com fantasmas. Eles estavam literalmente usando a ciência da morte como uma arma. As fontes dão exemplos do nível disso? Ah, sim. E os exemplos são, assim, aterrorizantes. Um capadócio habilidoso podia, com um simples toque, fazer a carne de outro vampiro apodrecer. Instantaneamente. Pera, como assim? Um braço podia murchar, ficar quebradiço, até cair. Eles podiam animar cadáveres, criar exércitos de zumbis, mas os poderes mais perturbadores eram os conceituais. Conceituais, o que isso quer dizer? Tinha uma habilidade chamada o cadáver no monstro. Com ela, o vampiro basicamente assumia as propriedades de um corpo morto. E qual a vantagem tática disso? E lido pela fé de um mortal? Também não. Se você perfura um cadáver, ele sente dor? Ele fica paralisado? Nossa. Não! Ele se torna imune às maiores fraquezas dos vampiros. Vira um tanque. Exatamente. Uma defesa quase perfeita. Incrível. E no ataque, tinham algo nesse nível? Sim. E era psicologicamente devastador. A maldição da humanidade. Que nome? Com esse poder, eles forçavam um vampiro inimigo a sentir de novo as necessidades mortais que ele esqueceu há séculos. Não! Sim. Imagina você num duelo ou numa negociação política super tensa e de repente seu oponente é dominado por uma fome absurda, uma sede ou a necessidade humilhante de ir ao banheiro. A distração seria total. É uma guerra psicológica brilhante e, nossa, muito perversa. E além de mortes, eles tinham mais alguma coisa? Tinham. Eles desenvolviam auspícios para ler auras e emoções, o que os tornava ótimos investigadores. E também fortitude, a resistência a danos. Eles acreditavam que a fortitude vinha dessa afinidade com a morte. Afinal, um cadáver aguenta muita punição, né? Faz sentido. Mas essa afinidade toda com a morte devia ter um preço, né? Tinha uma falha neles. Um paradoxo. Tinha. E era a grande fraqueza do clã. Era um reflexo direto do poder deles. Eles pareciam mortos, o tempo todo. Eles eram incapazes de simular o rubor da vida, aquela corzinha na pele que outros vampiros usam para se misturar. Eram pálidos, frios,
com uma aparência de cadáver que não dava para disfarçar. Prisioneiros da própria natureza, marcados. E essa natureza sombria, essa obsessão, parece que se concentrou e talvez se corrompeu no líder deles. A história fica ainda mais sinistra quando a gente foca na instabilidade do Capadócio, certo? Sim, aqui a tragédia começa a vir de dentro. Ele passava séculos em torpor, hibernando. E durante esses sonos ele tinha visões. Visões que ficavam cada vez mais aterrorizantes. E a grande dúvida que as fontes levantam é: ele estava recebendo mensagens divinas, demoníacas, ou ele estava simplesmente enlouquecendo com o peso dos milênios? A linha entre profecia e psicose sumiu para ele. Totalmente. E uma dessas visões foi o ponto de virada, a que selou o destino do clã. A catástrofe. Exato. Ele acordou de um torpor convencido de uma revelação. A conclusão dele foi que a maioria dos descendentes dele, dos filhos, tinha se corrompido. Corrompido como? Tinham abandonado o estudo, a filosofia e se entregado a coisas mundanas, tipo política, guerra, prazeres. Na visão dele, eles não eram mais dignos do estudo da morte e, portanto, não eram dignos da imortalidade. É um nível de purismo ideológico assustador. Ele decidiu que ia ser o juiz e o carrasco do próprio clã. E da forma mais brutal possível. Ele orquestrou o que ficou conhecido como o Grande Expurgo. O nome já diz tudo. Ele convocou centenas de membros do clã para a cidade subterrânea de Kaymakli, na Turquia. O pretexto era um grande encontro. Lá, ele submeteu eles a um teste sobre a fé e a dedicação ao caminho dos ossos. E quem falhasse no teste? O destino era terrível. Os indignos foram atraídos para as profundezas da cidade. Aí o Capadócios usou um ritual e selou a única saída. Selou com uma barreira mística com uma regra simples e cruel. Nenhum vampiro poderia sair. Presos. Sem comida. Sem mortais para se alimentar. A única fonte de sustento eram eles mesmos. Ah, não. Ele os forçou ao canibalismo. A diablerie. Forçou os filhos a devorarem a alma uns dos outros para sobreviver mais uma noite. É difícil até de imaginar o horror. Séculos de conhecimento, de filosofia, tudo virando uma carnificina, por ordem do próprio fundador. Impressionante. E pensar que, apesar desse fim horrível, a origem deles era de pesquisadores, né? Sem dúvida. Eram filósofos obcecados em decifrar um dos maiores mistérios da existência. Isso exige um foco, uma inteligência admiráveis, de certa forma. Sabe, essa dedicação ao estudo, a se aprofundar em temas complexos, me lembra muito outro perfil. É mesmo? Qual? Quem gosta de RPG. Geralmente é um pessoal mais criativo, inteligente, que lê bastante. É um perfil que combina muito com um tipo de preparo que a gente precisa para grandes desafios, como estudar para concursos e provas. É uma boa conexão. Vestibular, concurso público, OAB. Exatamente. Se você que nos ouve é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E falando em preparação e planos de longo prazo, essa mesma mentalidade estratégica, quando é distorcida pela ambição, foi o que levou a uma segunda e talvez definitiva tragédia para o clã. Certo. O clã já estava dizimado por dentro, mas o golpe de misericórdia veio de fora. Ou melhor, de uma facção de dentro. E essa facção tem um nome. Giovanni. Exatamente. August Giovanni, um mercador e necromante de Veneza. Extremamente talentoso e ambicioso. Ele foi abraçado pelo próprio Capadócios, mais ou menos um século antes do expurgo. E as fontes dão duas teorias para as motivações dele, né? Porque isso define se ele foi um salvador pragmático ou um traidor calculista. Isso. A primeira teoria é a do medo. Giovanni teria visto o grande expurgo, visto a loucura do Capadócios, e ficou com medo. Medo da própria linhagem ser a próxima. Exato. Medo de que a família dele fosse a próxima a ser purificada. Então ele agiu de forma preventiva para garantir a sobrevivência deles. Uma espécie de
Golpe de Estado por autopreservação. Ah, mas essa do medo soa meio conveniente, não acha? É a desculpa perfeita para justificar uma tomada de poder. Eu precisei fazer, ele estava louco. É um ponto excelente, o que nos leva à segunda teoria. Pura e fria ambição. Essa me parece mais provável. Segundo essa versão, Giovanni sempre foi ganancioso. Outros clãs tentaram recrutar ele, mas ele esperou. Esperou por um criador antigo e poderoso como Capadócios, já com o plano de se aproximar, aprender os segredos e, no momento certo, cometer diablerie e roubar o poder para si. E o expurgo foi só a oportunidade perfeita. A desculpa que ele precisava. Independentemente do motivo, o resultado foi uma guerra. Em 1444, a caçada começou. Mas, como uma única família conseguiu caçar um clã inteiro, mesmo que ele estivesse enfraquecido? Os Giovanni tinham vantagens cruciais. Primeiro, a união. Era uma família de verdade. Os capadócios estavam fraturados, aterrorizados pela loucura do fundador. E a segunda vantagem? Dinheiro e influência no mundo mortal. Eles usaram suas redes para rastrear e encurralar os capadócios, que eram reclusos, acadêmicos, não tinham esse jogo de cintura. Gusto Giovanni finalmente encurralou Capadócios e o destruiu, cometendo diablerie. As fontes até sugerem que a alma do antediluviano era tão antiga que Augusto talvez não tenha conseguido absorver tudo. Mas foi o suficiente. Ele tomou o lugar do mestre. E com isso, o nome Capadócios foi sendo sistematicamente apagado. Eles não só mataram os membros, eles roubaram a história, as pesquisas, os refúgios, rogaram tudo e colocaram o nome Giovanni no lugar. É um relato arrepiante de uma tomada de poder completa. E olha, se explorar esses cantos esquecidos da história, trazendo os detalhes à luz, é algo que interessa, agora é uma ótima hora para se inscrever e não perder o que a gente vai descobrir a seguir. Mas a questão que fica é, foi realmente uma aniquilação total? Foi o fim mesmo. As fontes nos lembram que, na história dos vampiros, extinto raramente significa desaparecido para sempre. A gente vê isso com o clã Salubre, né? A extinção total dos capadócios também é duvidosa. Então existem fantasmas desse clã por aí. Possíveis sobreviventes. Sim. As fontes apontam para algumas linhagens misteriosas. Os primeiros são os Samedi. Samedi. São vampiros com uma aparência ainda mais grotesca que a dos antigos capadócios. Parecem corpos em decomposição avançada. A origem é incerta, mas a afinidade com a morte é inegável. Ok. Uma versão ainda mais extrema. Quem mais? Os mais famosos talvez sejam os Harbingers of Skulls, os Arautos das Caveiras. Esses eu já ouvi falar. A lenda diz que eles descendem de Lázaro, um filho de Capadócios que sobreviveu ao expurgo. Eles se aliaram ao Sabá e têm um ódio eterno pelos Giovanni. Eles não querem só vingança, eles querem a erradicação do clã que os usurpou. Então, tem uma guerra nas sombras acontecendo até hoje. Uau! E há mais algum grupo? Menciona-se uma linhagem africana, os Laibon. Alguns acreditam que eles têm laços de sangue com os capadócios, compartilham a aparência e o interesse nos mistérios da morte. Talvez um ramo do clã tenha sobrevivido longe da Europa. Incrível. Então, para resumir essa jornada, a gente tem um clã de filósofos da morte, primeiro destruído por dentro pela loucura do próprio fundador, E depois caçado e usurpado por seus descendentes mais ambiciosos. é uma história sobre como o conhecimento pode ser transformado numa arma contra seus próprios criadores. Exatamente. A saga dos Capadócios é um conto de advertência, sabe? Sobre os perigos da pureza ideológica que levam um sábio à loucura, e sobre como a ambição pode corromper a busca mais nobre e transformar o desejo de entender o universo num mero desejo de possuí-lo. É uma queda trágica. A fonte termina com a pergunta se o clã Capadócio ainda existe. Mas talvez a pergunta mais profunda e o pensamento que fica seja outro. Quando um grupo é destruído, mas suas ideias, seu conhecimento e seu sangue sobrevivem em outros, seja nos seus carrascos ou nos seus vingadores, ele realmente desapareceu? Ou ele só evoluiu para uma forma nova
e talvez mais